O livro está dedicado para os meus pais e para os 4 irmãos, porque são histórias da família. É um livro simples. Quem quer ler mais complicado, leia Ulisses, do Joyce. O próprio João Simões Lopes Neto enfeitava as histórias que ele recolheu das pessoas comuns, assim, e transformou naquelas lendas, naquelas histórias todas. E aquilo ficou muito bonito, porque está muito bem contado. Então, coloquei também esse Pinóquiozinho. Eu tenho uma coleção de Pinóquios, assim, tem várias coisas de Pinóquio. E o Chile sempre dizia assim: o escritor é um grande mentiroso. Eu digo assim, eu minto muito, mas sempre mostro as provas. Essa é a minha máxima. Então, pessoal, estamos aqui no Mercado Central de Pelotas, na loja Doces Lembranças, e hoje vamos conversar com Luiz Carlos Vaz, que é professor, jornalista, fotógrafo e escritor. Então, tem bastante coisa para a gente conversar com o Vaz e falar principalmente do livro A História de Abel, que já tem resenha também no canal do Sujeito Literário e que a gente está trazendo aí desde a época da festa, em homenagem à festa literária, em homenagem ao Aldir Garcia Chile, que eu tive com o Luquinhas, prestigiando, e recebemos autógrafo. Movida Chile. Movida Chile. E o Luiz Carlos Vaz vai nos falar um pouquinho não só do livro, mas também do contato dele com o livro, né? Até afinal de contas, assim, o Sujeito Literário é um canal que se propõe a incentivar a leitura, a formar novos leitores, e aqui a gente tem uma série de coisas que o Vaz decorou a mesa aqui, e ele vai nos falar um pouquinho de cada um desses objetos. Te agradecer primeiramente por ter aceito o convite e te convidar então primeiro falando o seguinte: quem é Luiz Carlos Vaz? Agora, eu não achei que tem ensaiado assim. Olha, eu sou um cara privilegiado. Por quê? Porque eu nasci na Ulha Negra. Isso não é para todo mundo, isso aí é um privilégio de poucos. Mas eu sou o filho mais moço de 4 irmãos. E quem tem irmão mais velho sabe o que é ter um irmão mais velho. O irmão mais velho é aquele, hoje o pessoal chama assim, aquele que puxa o irmão menor pela cueca, assim, faz horrores, né? Mas pode ser aquele também que ensina, que encaminha, que dá exemplo. Então tem o meu irmão mais velho. O livro está dedicado para os meus pais e para os 4 irmãos, porque são histórias da família. E, misteriosamente, o meu irmão nasceu com a vocação para a aviação. Ele fez curso de brevet em Bagé, ainda quando tinha 17 anos, e eu costumo dizer assim, que ele já tinha uma autorização para pilotar avião, não tinha carteira de motorista, uma coisa muito estranha isso. E as minhas 2 irmãs que vieram subsequentemente, foram as 2 que caminharam ao magistério, então eu tenho esse privilégio de ser uma família. Hoje não dá para dizer que é numerosa, sei lá, 4 irmãs, é uma família padrão, para os anos 60, 50, 60. E eles me ensinaram muito. O meu irmão, além de ter me ensinado a ler, assim, me encaminhou para a leitura, para a música clássica, para, sei lá, à noite a gente ficava no pátio da casa, já quando morávamos em Bagé, quando não era comum assim iluminação pública, então a gente enxergava o céu. Hoje ninguém mais enxerga o céu. Deveria. Nem dá para enxergar o céu de tanta luz que havia. E ele ficava dizendo, olha bem, aquela é a Ursa Maior, ali é o Cruzeiro do Sul e tal, sabe? E ele fazia aquilo com entusiasmo que eu não sei, sabe, exatamente onde que ele pegou todo esse conhecimento, porque ele estudava um pouco mais adiantado que eu, no Colégio Estadual de Bagé, aquela coisa assim, mas ele tinha um gosto por isso. E ele já comprava muito livro, comprava disco de música clássica, e ia senta aqui, nós vamos ouvir hoje Madame Butterfly. E ele ia explicando aquilo tudo, vocês sabem. E os livros, ele era assinando naquela época, assinava a revista Seleções, e viam aqueles clássicos. E a gente aprendeu a ler muito, lia a revista Cruzeiro, essas coisas que eu até conto no livro, né? E no ano de
vamos assim, eu digo assim, eu minto muito, mas sempre mostro as provas, essa é a minha máxima. Está aqui no livro, inclusive. Sim, exatamente. Aí, no dia do meu aniversário, 21 de dezembro, anotem para ano que vem. 21 de 12 de 1960, os meus irmãos me deram Simbá do Marujo. Poxa, e eu fiquei encantado não só com o Simbá do Marujo, mas como aqui embaixo, pode ver, tinha muitas histórias das Mil e Uma Noites. Sim. Do califa Harun al-Rashid. Essa eu não olhei antes de sair de casa, porque fiquei impressionado com isso. Mas já achei aquilo tudo muito fantástico. Sim. Aquele marinheiro é um baita religioso. E as histórias das Mil e Uma Noites, aquela história, sabe, que a mulher tinha... Disse assim, olha, todo mundo sabe. Eu vou contar 1000 histórias, então, antes de acontecer a sua... Não vou dar spoiler. Para não ser assassinado. Por 1001 noites, que significa 1001 não é 1001 dias, é um número muito grande. E ela todas as noites contava a história, está, então amanhã... Tá. E ela foi levando aquilo e ela inventava também histórias fantásticas. Mas isso tudo culmina 3 anos depois, em 63, quando eles me dão As Aventuras Maravilhosas do Barão de Munchausen. Esse sim, Eduardo, esse ganha de todos nós, um baita mentiroso. Mas não é um mentiroso. Ele é assim, ele é uma pessoa que dava uma visão mais romântica, mais interessante para aquelas coisas do dia a dia. Então inventava tudo aquilo. E ele conta essas aventuras deles todas. No dia do lançamento, eu trouxe esses 3 objetos para a mesa. Primeiro, essa caneca que tem a frase que é a epígrafe do livro, que é do Gabriel Garcia Marques, que diz: a vida não é a que a gente viveu, a vida é aquela que a gente recorda e como recorda para contar. Então isso aqui baliza a minha vida desde que eu comprei, aí eu comprava livro, né? O Viver para Contar, que é a autobiografia do Garcia Marques, que ele faz em vida, que tem um fim, que é assim, uma coisa emocionante. Já fica a primeira dica de hoje. Então. É uma coisa assim, então, todos os livros do Garcia Marques, que inventaram aquele troço, o realismo fantástico e tal, mas assim, ele diz numa entrevista que o escritor que não prendeu o leitor no primeiro parágrafo, aumentou a profissão, não é escritor. E eu me encantei porque lá, quando eu estava chegando aqui em Pelotas, a professora Vera Guido disse assim: tu tens que ler a incrível e triste história de Cândida Herêndira e sua avó desalmada. De meu Deus, não sei, eu vou ler isso. Mas eu passei na Via Mundial, achei, comprei e me encantei. Aí passei a comprar todos os livros do Garcia Marques que eu compro até hoje. Estou sempre descobrindo esses dias que chama Como Contar um Conto. Poxa, é um livro que não existe. Corta aí, custou R$150. Pode botar a rodada de Achou em Pelotas? Não, comprei num sebo lá no Rio de Janeiro. 150. Tá bem, né? Agora pode continuar gravando. Ninguém pode saber, a mulher não pode saber que eu comprei esse livro por esse preço. Então, coloquei também esse Pinóquiozinho. Eu tenho uma coleção de Pinóquios, assim, tem várias coisas de Pinóquio. E o Pinóquio era, na verdade, um mentiroso. Sim. Nariz comprido, cada vez que mentia, crescia o nariz. Falar em mentiroso no país, hoje a gente lembra de outras pessoas que nem é bom lembrar. Mas assim, a história do Pinóquio, do Gepeto, tem toda também essa questão da invenção a partir de uma coisa que tu imagina e que torna ela melhor por estar transformando em literatura. E essa maquininha eu botei aqui porque eu disse assim para a pessoa: olha, eu escrevi o livro nessa maquininha. Botei essa composição para brincar com as pessoas. Quanto tempo tem esses objetos aí? O Pinóquio, a maquininha, quanto tempo tem eles? Você é de criança ou é... Não, isso eu comprei já. A maquininha eu ganhei. E isso aqui eu comprei na Itália. Junto com outros todos, tem um que é um palhacinho daqueles que tu puxa e faz. Tem outro que é um negócio de prender recados. Tem uma opção, eu faço.
Eu quando me dei conta, eu estava colecionando Pinóquio, meu Deus do céu. Mas tá bem, né? Eu estou bem acompanhado dessa história. E o Chile sempre dizia assim, o escritor é um grande mentiroso. É um grande mentiroso. A gente chama assim de ficcionista. Opa, né? O ficcionista é uma mentira com pós-graduação, entendeu? Pós-doutorado. Mas assim, a gente tem que entender que existe a mentira, eu não quero usar essas palavras do bem e do mal, né? Que é uma coisa, mas assim, a mentira maldosa, para enganar, para fraudar, isso é uma coisa. Assim. Mas tem essa mentira que é aquela que tu ouve dos teus avós, dos teus bisavós, daqueles contadores de história, que vão enfeitando uma história, como o próprio João Simões Lopes Neto enfeitava as histórias que ele recolheu das pessoas comuns, assim, e transformou naquelas lendas, naquelas histórias todas, e aquilo ficou muito bonito, porque está muito bem contado. Entende? Então, essa é a parte boa da mentira. Não é assim, cara, inventou que é uma coisa. Não é isso. Hoje a gente está no período das fake news, então falou em mentira, o pessoal já. Sim, exatamente. Associa direto a uma coisa muito ruim. A mentira reacendeu agora, assim, de uma forma que, assim, poxa, não tem mais charme ser mentiroso. O cara que mente hoje é realmente um cara muito safado. Mas na literatura tem essa coisa que tem que desmistificar a mentira, saber contar a história, de modo que ela até pareça verdade. Pois eu te pergunto assim, pergunto para os outros, o que é a verdade? O Mário Quintana dizia que a mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. E Vaz, te interrompendo só, a história de Abel, né, que é o livro que tu estás lançando, não chega a ser o primeiro livro que teve uma participação em outro livro que está em destaque. Isso, eu já tinha feito, por provocação da Maria Alice, esse livro de fotografias que ela ilustra com poemas, e tem as publicações acadêmicas, tem as coisas aqui, pós-graduação, livro de memórias. Livro de memórias é isso. E o que é esse livro? Esse livro, o culpado de existir esse livro é o editor, o Alfredo Aquino. Ele é o culpado. Porque eu reuni essa primeira história, que é a história de Abel, eu escrevi em 2005, escrevendo. Não, só deixa eu ter uma questão com relação a essa história, que abre o livro, né? Aqui não tem nada de mentira, não, bastante mentira. Nesse livro, 40 crônicas, essencialmente. Isso aí é exatamente tudo isso. Aqui são um livro de memórias, né? Então... Mas são as minhas memórias. Tá. De repente tem assim uma licença poética, uma coisa, mas essa história de Abel é exatamente o que aconteceu. Com o agravante, está suspenso. Com o agravante. Pode te falar de outra. Que eu conheci o Abel depois, em 83, em Jaguarão. Olha só. Mas aí, isso fica para a história de Abel. Tem que ler para saber. Parte 2, o retorno. Essa eu vou ter que escrever. Porque na capa desse livro, e essa fotografia eu não sabia que existia, foi feita pelo Aquino, quando nós estávamos ainda com o Chile, lá em Jaguarão, em 2016, por aí. De quem é a foto? É do Aquino. Do Aquino. E nós estávamos, ele estava gravando alguma coisa para a professora Kátia Goulart, lá no Teatro Esperança, uma entrevista, assim. E eu lembro que nós estava eu, Aquino, o Gilberto Perim também estava fazendo muitas fotos, e eu estava dentro do teatro, olhando para a rua, e o Aquino bateu essa foto sem eu saber. As minhas irmãs, quando olharam a foto, eu disse, não, espera um pouquinho, isso aqui é o pai. Não, pensa bem, o pai morreu em 82, isso aí sou eu. Mas não pode ser e tal. Aí ele disse, pior, não sou eu. Esse é o Abel em Jaguarão, olhando para o outro lado. Pois é. E por que ele foi para o outro lado? Sim, olhando para... Sim, exatamente. Deixa eu te falar uma coisa sobre porque isso. Assim, qual é o sentido de eu contar essa história que se passa na campanha Bagé Olha Negra, que tem uma foto de Jaguarão? Não. Isso depois apareceu, porque quando o Aquino me mostrou a capa, eu pensei assim, meu Deus do céu. Aí rolou aquilo tudo naquele momento, assim, porque alguém presumiu que viu o Jaguarão. Mas aí aguardem a parte 2. Mas aqui é uma coisa interessante, não vou dar spoiler, sim. Mas me chamou a atenção, ele tem bastante personagens, né? Então a gente vai lendo, vai surgindo um personagem, vai surgindo outro personagem, vai surgindo várias pessoas.
E aí me deu a ideia de que aqui teria muito mais do que um livro poderia dessa história sair muito mais do que uma crônica, poderia ser um romance, uma novela. Claro, exato. É possível se pensar em cima dessa história, se fazer algo mais extenso ou contei? Não, é possível, é possível. Já me disseram assim que a história é muito cinematográfica. Também. E a gente estava brincando esses dias assim, vamos escolher os personagens e tal, até. Mas assim, eu quis contar aquilo que eu sabia. Sim. Se eu fosse transformar numa novela ou numa coisa maior, como um romance, aí eu acho que eu estaria, no bom sentido, mentindo muito. Então eu contei aquilo que é o que a gente sabia exatamente como está aí, e que tem ela termina do jeito que termina, mas depois eu me lembrei que lá pelo ano de 82, 83, um tio meu que mora em Porto Alegre, já é falecido, irmão do pai, me disse: olha, o Abel tem Jaguarão. O Jaguarão, tem Jaguarão e tal. E um dia o professor Rogério Gutierrez, da Faculdade de Arquitetura, me disse: nós temos que ir a Jaguarão para fazer uma fotografia aérea de avião. Eu disse: não te preocupe. Eu digo: Rogério, eu estou cruzando outra, me apontando alguma. Chegou lá na beira da antena da Embratel, sobe e tira de cima. Mas como, Rogério? Agora tem os drones, né? E o seguro de vida. Mas eu subi lá em cima e tirei uma foto aérea de Jaguarão, que era para o plano diretor, aquela coisa. E no intervalo do meio-dia, eu digo: eu preciso achar o Abel. Mas aí eu não vou contar. Sim. Mas eu achei o Abel. Ah, é? Em Jaguarão, sim, que é uma coisa. Aí sim, se eu contar aqui, sim, aí terminar a gravação, aí eu não vou resistir. Eu já vou aproveitar já nesse primeiro momento dizer que quem ainda não adquiriu a obra, tanto com o Vaz, é possível, quanto aqui nas nossas lembranças. É só chegar no Mercado Quente, Pelotas, região, Mercado Central, que tem como estar adquirindo a obra. E assim, são 40 crônicas, como a gente já falou. Essa é a primeira só de tantas. E aqui tem uma história também, não vou recordar agora o título, mas o Vaz vai falar um pouquinho sem ainda entrar nos spoilers, que é muito interessante também sobre a questão dos objetos. Então, tem um estojo aqui que me chamou, me trouxe muitas minhas recordações também. Estojo de memórias. Esse estojo de memórias. E aí a questão que ficava para mim assim, muito presente era, claro que tem relação com a tua mãe, com o teu pai, mas aonde nós guardamos as nossas memórias. Isso nos passa, assim, e o teu livro vai nos provocando a pensar onde guardamos, né? Qual é o lugar, o espaço, não só físico, né? Mas o estojo ele pode ser para cada uma pessoa um outro objeto. Exatamente. Então, se pudesse falar um pouquinho disso. Sim. Antes eu vou te dizer assim, então, como eu disse, eu queria fazer um livro, eu queria fazer 20 exemplares desse livro. Vou dar para os filhos, para as irmãs, pai, deu. E mostrei aquilo, me faz 20 livros e tal. Eles faz. Não, isso aqui tem que ser um livro. Como assim aqui? Para com isso. Disse, não, mas isso aqui, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar tu faz isso e entrega, esses originais, vamos entregar para o Paulo Souza. O doutor Paulo Souza, é médico, poeta. Faz o prefácio. Exato, faz o prefácio. E eu digo assim, o Paulo vai dizer assim: olha, eu não tive tempo, semana que vem. Aí ele me brinda com esse prefácio, eu fiquei furioso, porque assim, me emocionei demais lendo. E ele diz uma coisa assim: essas histórias são histórias das famílias todas na fronteira. Sim. Eu digo: puxa, o Aquino tinha razão. A editora Ara do Tempo, escrita aí com letra minúscula, é uma editora maiúscula. Sim. Porque edita ótimos escritores, a obra do Chile toda. E claro, ele arriscou seu prestígio editando meu livro. Tá bem, acho que está dando certo. Tá, assim, não há controvérsia, falsa humildade. Não, mas assim, o livro está vendendo muito. Não, o livro é ótimo. Olha aqui, ó, eu quando sair daqui agora, tá só para me virar de lado, eu vou ao correio colocar um livro para Bagé, para uma amiga, e um livro para Diamantina. Senão vai levar tempo. Exatamente, eu digo assim: tá, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Imagina se tivesse feito só os 20. Sim, e aí uma amiga disse assim: Vaz, esse é um livro que as pessoas querem ler agora para desanuviar. Uma disse assim: eu preciso. Ela me mandou a Valentina, me mandou uma mensagem de Porto Alegre, porque ela leu uma crônica do Geraldo Rassi, escreveu sobre o meu livro, do Félix, que também foi lançado naquele dia, Forja de Salus, que eu fiz o prefácio.
E a Valentina diz assim, Vaz, me manda, eu estou precisando de uma leitura para desanuviar esses tempos. Eu gostei muito, porque você é um termo bem lá da fronteira, para desanuviar. E as pessoas estão gostando, porque é isso que as pessoas estão, acho que querendo ler uma coisa, calma, estamos de férias, vamos ler uma coisa para acalmar o coração. E o livro está vendendo muito. E esse estojo de memória, ontem a Maria Clara, que é uma querida amiga também, ela escreveu uma história, porque aqui tem a segunda crônica, o escrito se chama A Faca que Corta dá Talho Sem Dor, que conta a história de uma navalhada que eu me dei aqui no Tetel. Olha a cicatriz para dizer para as pessoas. É verdade. Está aqui a cicatriz. Está aqui a cicatriz. Não é mentira. Não é mentira, né? Não, eu minto muito, mas eu sempre mostro. Daí a prova. É a diferença, essa mentira toda, mas ao contrário do Barão, não sei se ele mostrava as provas, né? Ou da moça que escrevia as Mil e Uma Noites, eu mostro as provas. E a Maria Clara leu e disse assim, Vaz, meu pai tinha uma navalha Solingen, ela publicou inclusive no Facebook, botou a fotografia, essa navalha está comigo, ela disse, isso me veio a minha memória toda assim. E aí entra naquilo que o Paulo diz, é a memória das nossas famílias. Porque talvez quem mora assim lá no Nordeste não vai entender muito essa relação de fronteira com o Uruguai, isso nos torna fronteiriços e diferentes. Mas o estojo de memórias é a história de um estojo de madeira que era de um colega meu. E ali ele guardava assim, e um dia ele achou esse estojo numa nova fotografia. E eu digo assim, puxa, quantas memórias dentro de um estojo de memórias. Então, da mesma forma que ele lembrou disso naquele estojo de madeira que estava guardado lá, sei lá, numa gaveta no fundo, no armário dele, essa mesma reação a Maria Clara teve ao ler o conto da navalha. O meu pai também, o pai da Maria Clara era dono do restaurante Avienense, os pais antigos assim, sabe, né? E várias recordações que está ali que eu publiquei no Facebook, eu republiquei um escrito pequeno assim, eu fui lá ontem de manhã na casa dela, ela leu de tarde, já teve esse site e já escreveu e fotografou a navalha com um pedaço do livro, né? Porque isso mostra assim, que todos nós temos as nossas memórias. E eu me sinto hoje assim, feliz por estar despertando nas pessoas essa questão da gente olhar um pouco para dentro, olhar um pouco das memórias. Talvez alguém não tenha só memórias boas, eu acho que ele tem muita memória que não é boa, mas essas eu coloquei em outro compartimento e eu procuro trabalhar essas memórias boas que me trazem uma sensação boa, que me trazem boas recordações e que vejo que agrada também as pessoas. O livro, assim, eu acho que eu talvez não ganhe o Nobel de Literatura com esse livro, porque é um relato simples, uma coisa que eu fiz assim com o coração, sem pretensão nenhuma. Eu reconheço, é um livro simples. Quem quer ler mais complicado, leia Ulisses, do Joyce, que tem acho que 30 páginas sem vírgula, sem nada, e a pessoa vai perdendo a respiração, vai entrando no desespero. Até para ficar nas suas referências do próprio 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Exatamente. É um livro mais... Entende? Eu levei muito tempo para conseguir ler Ulisses, vence, cumpri a tarefa, mas assim, tu chega a entrar num desespero, porque aquele livro conta a história do Harold Bloom, pode ser, num dia na Irlanda, entendeu? Então, e é um livro dessa pessoa, assim. E tu conta todo, então. Exato, então aquela coisa, aquele roteiro todo, assim, então, são formas de se contar as coisas. Né? E aqui tem uma... Mas esse é um livro simples, é um livro para as pessoas lerem e gostar. Sim. Até não gostar também. Tá certo, mas aqui tem uma questão interessante, tu falasse que são memórias boas, né? E a gente tem uma das crônicas, tem um poema. Memórias boas, não, mas aí eu quero a gente colocar, que é a menina da bica. Isso. Né? E aí é impossível, porque aí tem a relação do fotógrafo, escritor, ou do escritor fotógrafo, aí meio que a coisa fica uma coisa só, né? O olhar fotográfico associado à questão até da poesia, porque embora tenha a crônica, tem também ali
uma poesia que antecede a história. Sim. E aí já vai nos situando e todos nós, por mais que eu nunca tenha ido à Ulha Negra, a gente se sente um pouco parte daquele ambiente, daquele cenário. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque essa não é uma memória necessariamente boa, né? Como sabe ali. Aí de novo o desafio de não dar spoiler, mas assim, o quanto a imagem, né, ela já traz, só a imagem, ela traz desperta uma série de sentimentos, de emoções nas pessoas. Tu tens a imagem? Eu tenho a imagem que eu boto depois para o pessoal. Isso. Que é o seguinte, eu comecei a fotografar muito cedo, e esse livro, 50-50, eu digo, meu irmão me colocou uma máquina na mão quando eu tinha 12 anos. Atenção, pausa para as crianças todas rirem, que estão fotografando. Que máquina? O celular. Era uma máquina Certofoto, de calçava filme 120 e batia 12 fotos, tá bom pra ti? Tá ótimo. Mas aquelas 12 fotos a gente levava um mês batendo 12 fotos. Pra aprender mesmo, né? Batia a foto, bateu uma foto. Aí daqui 2 dias, olha lá, outra foto. Hoje a gente bate 12, e olha ali. Tu acompanha esse processo do analógico pro digital? Sim, exatamente. Então, eu bati a foto ali, foi tipo assim, olha, vou te confiar aqui o botão que dispara a bomba atômica, segura. Aquilo era o botão e eu tremia assim, né, de não, segura, e bati a foto. Melhor forma de aprender. Então eu comecei a fotografar muito cedo. E eu desenhava também, fazia coisas assim. E depois eu comprei máquina melhor, depois eu fui ficando grande, fui ficando metido. Eu já morava em Bagé há bastante tempo. E eu comecei a carregar a máquina, assim, porque aí eu já era uma máquina 35 milímetros, uma máquina prática, que não tinha fotômetro. O fotômetro, ó, era o olho embutido aqui, e o outro era para fazer o foco. E eu comecei a fazer fotografia de rua. Tu vê que eu faço fotografia de rua faz tempo, hein? Deu uma interrompida na gravação, então quase que o nosso intervalo aqui. A gente tem patrocinadores, só doces lembranças. Que isso, exatamente, doces lembranças. Aliás, eu estou usando aqui, ó, na minha água, um porta-copos de doce lembrança com o mercado, porque o mercado é a minha referência hoje, aqui, né, onde eu tive sempre boas lembranças. Doces lembranças. Doces lembranças. E a gente estava falando, antes dessa pequena interrupção que a gente teve aqui com o nosso intervalo forçado, digamos assim, sobre a tua relação com a fotografia, né? Isso. E sobre especificamente, depois estava chegando ali, na foto da menina da Bíblia. O pessoal quer saber como que foi essa relação aí com a imagem, com a fotografia daquele... Até porque no livro, eu vou mostrar, eu estou deixando a imagem para o pessoal olhar aí, mas no livro a gente tem os dois momentos, né? O momento da fotografia que tu fizeste e depois o retorno lá da fotografia do mesmo lugar que já não é mais. E aí no texto fala de uma terceira fotografia que não saiu. Exatamente. Que eu posso te mandar depois. Legal. Que aí completa, pelo menos para a entrevista. Tá bem. Então ia voltando, assim, já andava com a máquina na mão, assim, já fotografando as coisas assim. E vi aquela menina assim, tomando água, como vocês podem ver na imagem aí, e eu levantei e mal tive tempo de focalizar e bater, porque ela tomou e saiu correndo. Sim. E eu digo assim, pô, será que saiu? Né? Fui para casa, revelei, né, ampliei e fiz um posterzinho assim, acho que 25 por 30, e aquela foi uma fotografia bonita, fotografia de concurso e tal. Acho até que eu mandei essa fotografia para o primeiro concurso fotográfico que eu participei, da revista Realidade, que se chamava Retrato do Brasil. Ganhei só um certificado de participação ali que eu tenho, bonito. E muito tempo depois, já morando, já tinha mudado para Pelotas, que eu vim para cá no final de 72, início de 73, eu achei aquele posterzinho assim e comecei a catar o negativo, que eu tenho uma coisa mais mal resolvida, porque eu não achei todos os meus negativos daquela época, de segunda para cá, segunda para lá, e inventa de comprar essas máquinas novas. E eu pensei assim, e digo assim, quem será essa guria? Eu nunca mais vi. Ela andava com outros meninos, né? Digo, quem será essa menina que estava tomando água nessa pica, né? E escrevi essa poesia, que tem bastante tempo também. E eu até hoje não sei quem é a menina da bica. Tem um amigo meu de Santa Maria, o Atos Ronaldo, que é fotógrafo, é escritor também, já é aposentado na Caixa Econômica.
Esse eu também tenho uma menina que eu fotografei na porta da Caixa Econômica em 1980, numa greve dos bancários e me mandou a foto. Mas de Mozatua é mais fácil. Primeiro que já foi em 80. E segundo que eu acho que é uma indiazinha guarani. E eu preciso mostrar para o Reinaldo Tillman, que trabalha com os povos originários. Você pode chamar de índio, ele chama de índio também. Para ver se alguém conhece aquela menina, sabe quem é, eu vou dar esse presente para o Ronaldo. Olha, a tua menina, eu deixo que é a minha. Tu vê, eu bati essa fotografia em 70, puxa, meu Deus do céu. Seria muito difícil identificar com uma foto de menina, né? Se fosse uma foto de rosto, bota naqueles programas que envelhecem. É uma crônica relativamente... Isso assim ficou na minha memória e eu fico feliz por aquela menina e aquele momento está na minha memória e na fotografia. É uma crônica relativamente curta, né, pela própria característica do texto, mas ele tem uma profundidade que ele remete à situação de rua também. Sim, que é uma situação que para te ver, né? Você fala em 60. A gente está aqui, virou o século XXI e até hoje a gente está longe de superar a situação pelo contrário. Sim, exatamente. A questão da miséria. Então são memórias que remetem também a uma crítica social em vários desses momentos aqui. É sim um convite para relaxar, de repente, nas férias do teu livro, porque a própria linguagem que tu utiliza, né, é característica de alguém, para quem conhece, né, já acompanha no rádio, a trajetória como jornalista, sabe que tem essa característica do humor também, né, da ironia, de tratar as coisas, tentar tornar mais leve o que não é tão leve, sem perder, porém, a crítica, né? Sem perder a ternura. Sem perder a ternura, claro. E acho que essa crônica expressa muito isso. Uma questão para encaminhar assim, a nossa conversa, que é com relação à tua família e a forma como tu trazes acontecimentos que têm a ver com a história do país. Porque aqui tu vais falar de um evento esportivo, né, a vinda do Pelé a Bagé, que é algo assim que nem eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu sei da história do Pelé para jogar no Brasil, de Pelotas. É outro papo, não vou entrar nisso agora. Mas lá em Bagé eu não sabia. E o show do Roberto Carlos, e assim também a história do nome do teu tio, não é? Sim, do tio irmão. Então, assim, são questões que vão acompanhando também a história nacional, né? Vai passando e foi me remetendo isso. Sem exatamente querer, mas como é o meu jeito de contar e de falar, estou sempre procurando relacionar tudo com tudo, as coisas não são sozinhas, né? É como eu digo assim, a história da minha família, o êxodo rural da minha família, é o êxodo rural da maioria das famílias e tal, daqui. Naquela época, assim, era comum assim, que os bisavós da gente adoeciam e tal, e aí iam para a cidade e não se curavam, e começavam assim, vende não sei o que, não tinha o SUS, né? Viva o SUS, não tinha o SUS, então o médico, olha, tem que comprar não sei o que, vende um pedacinho de campo, vende uma vaca, vende isso assim, de repente, que maldade, né? Não tinha mais nada para vender, olha, leva para casa para morrer aqui. Tem mais cura para agora, doutor. Mas é uma coisa assim, isso aconteceu muito. E os pais perceberam assim, olha, aqui não vai ter muito futuro. O meu irmão mais velho já precisava entrar para o ginásio, ginásio. E o pai e a mãe, olha, vamos mudar para Bagé para botar esse guri no colégio. E por sorte, tinha inaugurado há poucos anos lá o ginásio e o científico no Colégio Estadual de Bagé, colégio que foi fundado pelo Dr. Carlos Cluff, que era médico, foi prefeito e grande jogador do Internacional. E o colégio, alguns anos depois, acabou se transformando, ganhando o nome dele, Colégio Estadual de Bagé, Colégio Estadual Dr. Carlos Cluff. E aí não só meu irmão estudou lá, as irmãs estudaram lá, eu estudei lá. Então aquilo era uma coisa assim, não era possível pensar que nós os quatro não fôssemos estudar. Uma coisa, então o pai e a mãe abriram mão de sabe-se lá quantos sonhos para que os filhos não passassem aquilo que eles passaram, que hoje a gente vê que não era tão ruim como é hoje, né? Poxa, né? A gente tinha onde morar, porque comeu, porque vestir e tal. Aqui tem várias expressões aqui interessantes também.
Até já no prefácio, já tem na apresentação do Dr. Paulo, ele usa a expressão indicando, né, que é uma expressão que a minha avó usava muito. Então, assim, para quem tu fala, assim, para quem é de fora da região sul aqui, mas é uma forma de poder vir até aqui também, né, fazer a leitura do livro, migrar para cá mesmo tão distante e já ir conhecendo. E o dia que vier aqui, quando usar algumas dessas expressões, já não vai ser pego tão de surpresa, porque... Não indica com o cachorro porque ele mora. Não implica, né? Então assim, não fica indicando com os colegas, presta atenção na aula. Então indicar é uma coisa assim... Bastante... E tem questões também da culinária, né? A própria contracapa do livro, ela traz aqui você já comeu tupi? Eu nunca tinha ouvido falar em tupi, mas a busca, a nossa... não sei. É uma coisa absolutamente familiar. Mas é familiar, mas é de Ilha Negra? É de lá? Não, isso aí. A minha mãe cozinhava muito bem, né? E a mãe fazia marmelo assado. E eu pergunto para mim, eu gostava de viver assim, claro que não, marmelo assado. Eu quero banana com leite, eu quero. Então as minhas irmãs estrategicamente cortavam o marmelo em tirinhas, como se fosse assim, batatinha frita, uma tirinha assim. E nós ia brincar de casinha e tal. Olha, nós fizemos tupi. Eu digo, tupi, eu comia aquilo, achava maravilhoso. E a mãe só ria, porque aquilo era um marmelo que eu não queria pegar o marmelo assado e comer. Eu já vi essa estratégia para fazer as crianças. Então, minhas irmãs que inventaram. Por que tupi? Não sei, talvez por cada rádio tupi do Rio, que era um nome diferente, rádio vai comer tupi. Então, eu digo assim, você já comeu tupi? Não. Não, ninguém comeu. Porque eu digo assim, eu sou do tempo que a gente comia o que a mãe mandava. Nada de dizer assim, não quero isso, não quero aquilo. Mas nem que essas coisas tivessem que trocar de nome ou passasse a chamar tupi. Tupi, em vez de marmelo assado. E ainda come até hoje ou não? Não, porque a minha mãe já faleceu, né? E acho que ninguém se anima lá em casa a fazer um marmelo assado. Tem uma fotografia que é um dos últimos marmelos assados que a mãe fez, que eu trazia de fora, né? Marmelo. E a mãe assava. Aí eu comia assim com aquilo, um gosto, sabendo que não era tupi, que era marmelo mesmo, que era realmente muito bom. Então a gente vai agradecer mais uma vez aqui ao Luiz Carlos Vaz, para se deliciar também com o livro dele. A gente vai fazer o convite mais uma vez. Pode vir aqui nas Doces Lembranças, no Mercado Central de Pelotas, quem é daqui de Pelotas, da região. Quem não for, pode entrar em contato direto contigo, eu vou deixar o seu contato também. Isso. Que aí, tu agora mesmo, se tu vai sair daqui, já vai botar alguns no correio, né? Isso. Então não sei se tem mais alguma coisa que tu... Não, e se alguém quiser autografar, pode sim. Marcar a hora, eu venho aqui com o maior prazer. O Lucas chegou em casa dizendo que ele tinha autógrafo. Exatamente. As pessoas compram o livro, não, eu quero mandar para a pessoa, será que ele autografa? Eu venho aqui autografo. Então a pessoa deixa aqui, eu autografo. E se vai mandar, pode mandar já... Não, os que eu mando eu já pergunto para quem é, eu autografo e mando. Mas esse que vai para Diamantina mesmo é um presente do Bruno, lá do Hermenegildo, ele mora lá, já mandou. Disse, eu quero mandar para os amigos meus de Diamantina, então tu faz o autógrafo e tal. E agora tem essa coisa do Pix, que eu acho maravilhoso, o Pix, né? Eu vou mandar para Diamantina, o Abel está ficando nojento. Ele já andou de avião, foi para Natal de avião, com leitura de bordo, vai para Diamantina. O pessoal tem mandado a foto, né? Eu acho legal, quem não acompanha, eu também vou deixar a tua rede aqui, para entrar no Instagram. Sim. O pessoal tem mandado fotos, ele tem saído resenhas bem interessantes. Não sei se foi uma provocação que tu fizesse. Não, faço provocação. Tem que mostrar, é para a galeria dos leitores do Abel. Mas não tem ninguém comprando esse livro. A gente vai ter resenha também, tem a resenha em audiovisual. E várias pessoas que leem fazem assim uma resenha, uma apreciação, alguma coisa assim, e eu publico também, porque é a opinião de cada um. Claro. É importante que as pessoas saibam que é o que as pessoas... Já é a sua veia jornalística, né? Claro. Já junta tudo, é o jornalismo com... Porque, Eduardo, eu não sou desse tempo de canal no YouTube, de não sei o que mais. Eu, quando dei meu telefone para Viviane fotografar, eu digo, olha, esse telefone manda mensagem e faz fotografia. Pô, quem diria, né? Manda mensagem e faz fotografia. Quando eu via filme do James Bond, era pequeno, isso aí. Eu não podia, que fria, né? O cara tira um negocinho, um pacotinho, puxa a antena, alô, ele queria falar com ele, imagina, o cara tem um radinho que fala. Hoje o James Bond não só poderia falar com ele, mas mandar o filme, a foto, a imagem, fazer uma coisa, uma coisinha muito menor do que aquela maquininha que ele usava. E que não era nem maquininha, era um radinho que a gente assistia.
Quantas frias teve? Teve a fria do radinho, aquele que ele falou de dentro do porta-mala. Meu Deus do céu. Há uma crônica que é para o próximo livro, que se chama Os Olhos da Minha Mãe. A minha mãe nasceu em 1924. E eu digo que quando a mãe nasceu, dando spoiler, mas é só para chamar, que quando a mãe nasceu, eu digo assim, só existia trem e navio. Né? Não existia mais nada. Não, calma, viaja comigo aqui, ó, senta do lado, bota o cinto. Só tinha trem e navio. Por quê? Porque trem ela via passar. E navio, diz, olha, o professor chegou de navio pelo porto de Rio Grande e tal. A minha mãe, então, os olhos, ela viu tudo o que aconteceu no século XX, que foi o século das grandes transformações tecnológicas, sociais e políticas. Então, eu me lembro que eu fui escrevendo essa crônica até, por favor, né, vou aqui, até o ponto quando a minha mãe tinha Orkut. Sim. Então assim, ela saiu lá da aberta do cerro lá, fugindo de um troço que passou roncando no céu, que o avô disse, essas são as bobalhonas, isso é um avião, isso vai passar agora aí, toda semana, em direção e tal, até o Orkut. Isso passando pelo rádio portátil, pela televisão preto e branco, televisão em cores, telex, teletipo, radiofoto, transmissão e celular, sim, celular. Porque isso me lembra assim de um rapaz que acho que era dessa grande emissora aí, que foi para se exibir com o celular, fazer uma transmissão direto da muralha da China. E a imagem fazia assim toda hora, e assim, será que ele está na muralha ou ele está atrás de uma fotografia ou ele está mentindo? Então, sabe? Mas isso, hoje uma criança de 3 anos, 4 anos, faz isso muito melhor. Então eu digo, os olhos da minha mãe. Todo mundo que viveu no século XX, a mãe ainda passou o século XXI. Mas dia 15 agora, fez 4 anos que a mãe faleceu. Então assim, ela viu tudo, não precisa ver mais nada. Viu o homem chegar na lua, acho que não chegou, sabe? Eu aqui nós sabemos que não chegou. Uma coisa assim, por demais. Eu acho que a tecnologia chegou demais. Por que ela chegou demais? Porque eu saio daqui do mercado agora e tem gente comendo na rua, tem gente morando na rua. Então o que adianta dar volta em Vênus? O que adianta aquele palhaço daquela distribuidora de coisas fazer um foguete no espaço, se eu chego ali e tem uma pessoa comendo na lixeira? Então isso é a falência da tecnologia. Falência. Inventa uma coisa para, em vez de atirar míssil, quem sabe compra arroz e feijão. Já pensou, como diriam os empresários, se movimentaria o mercado nacional do arroz, do feijão, dos gases e tal? Mas não, os caras querem atirar míssil que custa 200 mil dólares num avião que gasta não sei quantos mil dólares para voar, num piloto que gasta não sei quantos mil dólares para chegar ali e bater um monte de pessoas inocentes que não estão fazendo nada. Por que não pegam esse dinheiro todo e atiram assim de comida? Comida, atenção, ovos de pato. Vamos movimentar o comércio de ovos de pato. Passa aqui nas nossas lembranças e atira lembrancinha para as pessoas, tá? Passa aqui no rapaz do esquerdo, lá, mas não, os caras atiram bomba. Atiram bomba. E o pior, ganham o prêmio Nobel da Paz. Aí é demais para o meu gosto. Eu já falei demais, eu falo muito. Não, ótimo, a gente pode até em outra oportunidade falar mais, porque tem muito mais coisa para conversar. Mas te pedir para finalizar, se você gosta muito de filme também, você já me desse algumas dicas de filmes. Não quero deixar uma dica não, de aí filme. nós vamos ficar mais uma hora. Não. Porque eu já escrevi um artigo que chama Os Filmes que Só Eu Vi. Não, mas não precisa ser todos os filmes. Não, mas eu vou recomendar um filme que é cinema. Tá? Cinema. Que está agora na rede, né? Sim. Que se chama Belfast. É um filme em preto e branco, feito em 2022, que conta a história de uma família que vive na Irlanda no início dos anos 70. O homem foi à lua, voltou, eles estão ali. Belfast, em preto e branco, tem nas redes. Tem nas redes, né? Tem nas redes. E um outro que é do meu tempo, que se chama 10:30 PM Summer, que é um filme
por ter convidado. Do James, do Jules Dassin, com Ron Schneider e grande elenco, não vou me lembrar dos nomes. Tu põe o cartazinho que esse é cinema, porque tem filme que conta a história, que o meu livro é um livro que conta a história, sim, mas tem livro que é de literatura. Aí é Gabriel Garcia Marques, aí é Tolstói. Eu tenho. Isso aqui é. Então, e agora já vai ficar então amarrado aqui o convite para quando sair o próximo livro, a gente poder. Porque uma coisa que me marcou agora para fechar mesmo foi que muitas das histórias que tu mesmo dizes isso, né? Que tem coisas que não necessariamente tu tem vivenciado, mas que foi a tua própria mãe que te passou a história. O meu trabalho de pós-graduação eu dedico à minha mãe. A minha memória é a memória da minha mãe. Então esse livro. Tudo que se passou, exatamente. É um livro também. Como chamava a sua mãe mesmo? Louraci. Louraci. A gente chamava de Valoira. Dona Louraci. Então tá. Então a gente vai encerrando hoje aqui, direto da Doces Lembranças, Mercado Central de Pelotas, a conversa com o Luiz Carlos Vaz, prometendo voltar aqui e conversar em outras oportunidades com ele. Já tem bastante coisa para indicar aqui, é livro, é filme, sempre tem o que conversar. Te agradecer, Vaz, aí, por aceitar o convite. E não se esqueça, eu minto muito, mas eu sempre mostro as provas. Tá certo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.